Temos outro destaque bastante importante também, que vem dos Estados Unidos. Com quase 5 semanas de guerra no Irã, os olhos de boa parte do mundo estão voltados hoje lá, para Washington, na expectativa do que vai falar. Na noite desta quarta-feira, o presidente Donald Trump. Trump fará um pronunciamento aos americanos no momento em que o conflito no Irã vive um impasse. Um número cada vez maior de tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio dá a entender uma operação longa. Nós vamos direto para Washington conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que está lá no estúdio da CNN em Washington. Mariana, se existe a preocupação de uma guerra que se prolongue por mais dias, até por conta dos problemas na economia, só olhando para os problemas na economia, nem falando do desastre que é termos uma guerra, existe também a possibilidade de Trump anunciar esta noite que essa guerra, na verdade, vai ser mais curta para evitar exatamente esses problemas. Tudo no campo da expectativa, até que o presidente americano comece a falar daqui a algumas horas, talvez 1h30. Boa noite, Mariana Jangiacomo. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, as informações que a gente tem até agora sobre esse discurso são de que Donald Trump deve ressaltar o que já falou ontem, de que a guerra deve terminar dentro de 2 ou 3 semanas, lembrando que, claro, é um prazo extremamente genérico que Trump costuma dar toda vez que fala sobre alguma decisão importante que tem que tomar, mas ele deve repetir isso para a população como uma forma de tentar tranquilizar a população, aliviar um pouco a população nesse momento em que a guerra tem custos financeiros, custos humanos, custos políticos para Donald Trump, né? Tudo isso se traduz para custos políticos para Donald Trump, que são altíssimos. Então, esse pronunciamento hoje, pelo menos pelas informações que a gente tem até agora, ou pela expectativa, não deve anunciar uma notícia que muda os rumos da guerra na prática, mas sim deve servir como uma forma de Trump falar diretamente com os americanos, dizer que essa guerra deve terminar em breve, então dentro de 2 ou 3 semanas, como ele já falou ontem, falar quais são os objetivos dessa guerra, porque até agora Trump não conseguiu explicar direito o que quer, afinal de contas, com essa guerra com o Irã. Claro, pressionar os iranianos e criticar os países aliados da OTAN. Donald Trump deu 2 entrevistas, Márcio, dizendo que está reconsiderando até o papel dos Estados Unidos na OTAN e que estaria pensando em sair da organização porque ficou muito decepcionado com os países europeus. Ele chegou a dizer que sim, está pensando com certeza nessa possibilidade. Só que aí, Márcio, há questões sobre se Trump poderia ou não fazer isso. Por quê? Em 2023, Joe Biden sancionou uma lei inclusive, olha só, de coautoria de Marco Rubio, o atual secretário de Estado, que exige que o Congresso aprove uma saída como essa. Ao mesmo tempo, uma decisão de 2020 determinou que o presidente tem autoridade exclusiva para sair de tratados. Então, há questões jurídicas sobre se Trump seria capaz ou não de sair da OTAN e, enquanto isso, os países da OTAN se defendendo. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que os interesses do povo britânico sempre estão acima de tudo para ele e que deixou claro desde o começo que essa guerra não é dele. Uma fala, muito alinhada com o que dizem outros líderes europeus que se recusam a participar dessa guerra, enfurecem Donald Trump, que deve falar com os Estados Unidos nesse pronunciamento à nação daqui a pouco. A gente separou um trecho do que disse o primeiro-ministro britânico. Vamos ouvir. Whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it.